considera-se que já esteja na fase adulta. E, e essa semiologia, ela, para ser construída, a anamnese e a história clínica, ela precisa ela é pontuada por cada fase, destinado em cada, de acordo com cada idade. A gente tem as consultas do puerpério, que na maioria das vezes a gente faz identificação, a queixa principal, a história da doença atual. Como na maioria das vezes costuma ser consulta de rotina para acompanhar como essa criança está desenvolvendo, o crescimento dela, na maioria as mães não apresentam queixa principal. E sempre é importante a gente ver os antecedentes, né? A respeito de como foi o pré-natal, se essa mãe teve alguma intercorrência durante a gestação, como foi o perinatal, se essa criança precisou, se ela teve síndrome respiratória, se ela teve desconforto respiratório quando ela nasceu, se ela teve que fazer o uso de algum capacete de oxigênio, ou se ela teve que passar pela luzinha porque teve icterícia. Então, sempre tem que saber sobre essa questão do perinatal. O pós-natal é sempre bom para saber se ela teve alguma intercorrência. Larissa, volta por favor. No pós-natal, a gente precisa saber se ela desenvolveu alguma coisa, se a mãe tem alguma queixa, que percebeu uma diferença na alteração na criança. E também para saber os patológicos, se essa criança tem alguma comorbidade, saber dos familiares, saber tanto da mãe, do pai, se ela tem algum problema, se ela tem alguma doença. E também, no puerpério, a gente sempre tem que avaliar os marcos de desenvolvimento, sempre perguntando para a mãe se a criança desenvolveu, ou às vezes tem alguns brinquedinhos que o próprio pediatra ele consegue avaliar isso. Saber a questão da alimentação, porque se é aleitamento materno exclusivo, se aos 6 meses começou com, com alimentação já sólida, que é a fruta, a papa salgada. Saber se está fazendo suplementação de ferro, se está fazendo suplementação de vitamina D. E também saber o social, como é essa criança dentro de casa, se tem fator estressante, se pai e mãe brigam muito, porque a gente sabe que tudo isso interfere na criança. E tem a consulta da criança e do adolescente, que a gente sempre faz por meio da identificação, a queixa principal, a história da moléstia atual, pega os antecedentes para saber se teve alguma intercorrência durante o parto, se essa criança, esse adolescente tem alguma doença, saber se os familiares também têm alguma doença, como está o cartão de vacina, se estão tomando todas as vacinas, e o social, porque a gente sabe, principalmente do adolescente, que é uma fase de transição entre ser criança e ser adulto, que existem várias outras questões, como que envolve que é a gravidez na adolescência, se faz uso de álcool, como é a aceitação da imagem desse adolescente. Então, cada anamnese, diferente de cada idade, ela varia muito. E também, focando no cardiológico, agora, Larissa, pode passar. Focando no cardiológico, a gente, basicamente, sobre a história clínica e a história do que a gente precisa saber na gestação, no perinatal e no pós-natal. O que é importante a gente perguntar quando a gente desconfia que essa criança talvez tenha alguma cardiopatia. Na gestação, a gente precisa saber sobre infecção materna, se essa mãe teve alguma intercorrência. A gente sabe que a rubéola ela é uma das causas que causa cardiopatia congênita na criança. Então, é sempre bom perguntar se essa mãe teve alguma intercorrência, se teve alguma doença, se a própria mãe tem alguma doença, se a mãe teve diabetes gestacional, se ela tem alguma cardiopatia congênita, porque se a mãe tem a cardiopatia congênita, alguns estudos têm mostrado que 15% das crianças dessas mães podem vir a desenvolver a cardiopatia congênita. Saber o uso de se fez alguma medicação, porque a gente sabe que existem algumas medicações que são teratogênicas, que podem afetar o desenvolvimento desse embrião, como anticonvulsivante, anfetamina, tudo são teratogênicos. E sobre o abuso de substância, principalmente do álcool e das anfetaminas. O álcool, a gente sabe que a criança ela pode vir a desenvolver a síndrome alcoólica fetal,
Então, é sempre bom perguntar na nossa anamnésia direcionada para a semiologia. Na história pós-natal, é sempre bom perguntar se essa criança teve cianose, se ela tem algum tipo de insuficiência cardíaca, se ela apresentou alguns sintomas referentes à insuficiência cardíaca, se ela teve um baixo débito sistêmico, e a gente sabe que, às vezes, pode ter uma combinação entre eles. Pode passar, Larissa? Sobre o exame físico. O exame físico da pediatria ele é basicamente baseado no ABC, que o A seria de aparência, o B seria de respiração, que é derivado do inglês breathing, e C de circulação. No A, na aparência, a gente sempre precisa observar como está essa criança, avaliar o estado geral dela, o nível de consciência, se ela tem cara de. Porque criança, quando sente dor, às vezes ela faz uma carinha, às vezes fica quietinha. E a gente sabe que criança costuma ser muito ativa, querer brincar, falar. Se essa criança apresenta algum desconforto respiratório, como tiragem intercostal, se ela tem batimento das asas do nariz, se ela apresenta algum sinal de desidratação, se ela tem sinal indicativo de trauma, observar na pele se tem hematoma. Então, a primeira parte do exame físico é a aparência, você observar, avaliar essa criança. E depois vem o B, que é de respiração, que a gente precisa identificar alguma alteração respiratória nessa criança. Se ela está taquispneica, se ela está se a respiração dela está normal, como está a frequência cardíaca, se ela tem insuficiência, desconforto respiratório, como se ela tem a tiragem intercostal, se tem batimento da asa do nariz. Então, é uma forma de identificar se existe alguma alteração respiratória nessa criança. E vem o C de circulação, que a gente precisa identificar se existe alguma alteração na perfusão tecidual, se tem presença de cianose nessa criança, se tem presença de palidez, pele rendilhada, se essa pele é de mármore. Então, é sempre bom a gente identificar essas alterações no sistema circulatório da gente. Eu até coloquei uma fotinha da cianose, que é a cianose central, ela costuma apresentar na boca, nas mãos. E na palidez, eu pus até uma comparação, você percebe a criança mais corada, palidez, boquinha branca, pele rendilhada também, depois imagem para ilustrar melhor o que a gente está falando. Agora pode passar. E sobre também a parte mais importante, né? A gente, na criança, também se avalia a antropometria, que é de extrema importância. E na inspeção geral, você vai avaliar a atividade dessa criança, a intensidade dessa atividade, se ela chora, qual é a característica desse choro, qual é a responsividade dela, a postura dela, a movimentação espontânea, a face, que a gente sabe que essa criança pode ter alguma síndrome, e a gente sabe que a síndrome de Down, ela é uma doença, não é uma doença, né? Na verdade, é um caso especial de criança que pode apresentar problemas cardíacos. Eu pus até uma imagem da criancinha com síndrome, que sempre observar as faces para ver se essa criança é normal, se tem uma síndrome. Na antropometria, a gente vai avaliar o crescimento, vai avaliar o peso, vai avaliar a estatura ou comprimento dessa criança, vai avaliar o perímetro cefálico, vai avaliar o IMC, e é sempre bom lembrar que toda vez que a gente for avaliar uma criança, a gente jogar esses dados na caderneta da criança, que o Ministério da Saúde disponibiliza, que é uma forma de se acompanhar para ver se esse crescimento, esse desenvolvimento da criança, ela está na forma linear. Porque a gente sabe também que muitas vezes a crianças que têm cardiopatia não são diagnosticados, eles vão apresentar uma insuficiência nesse crescimento. O crescimento deles vão ser inadequado. E aí a gente colocou, na classificação do peso, é sempre bom lembrar que é sempre classificado no score Z, e sempre ou no baixo peso, ou sobrepeso, ou obesidade. E enquanto a estatura, ou baixa estatura, ou alta estatura. E igual os sinais antropométricos, como eu falei, na caderneta da criança vem esses gráficos, então é importante a gente plotar esses dados dentro do gráfico
para a gente ver, ter uma correlação se o crescimento dessa criança está sendo adequado. Porque muitas vezes, talvez a gente pega uma criança e ela está numa estatura baixa, mas talvez, provavelmente, ou essa estatura seja familiar, mas se não tiver um dado anterior, a gente nunca vai saber, vai ser uma informação jogada. Então, a gente sempre precisa acompanhar, e toda vez que fazer um exame físico, fazer crescimento, a gente precisa plotar isso no gráfico, para a gente ter um acompanhamento certinho, para ver se essa criança está desenvolvendo da forma adequada. Igual eu falei, muita cardiopatia, ela cursa com crescimento insuficiente, quando não tratada. A cardiopatia não diagnosticada, não tratada, ela cursa com crescimento insuficiente. E sobre os perímetros cefálicos, podem ter alterações, podem estar presentes devido a malformações congênitas ou a transtornos metabólicos. Sobre o exame físico especial voltado para o sistema circulatório. O objetivo deste exame, ele é sempre identificar alteração compatível com situação clínica. Então, assim, o exame físico, ele não é uma informação isolada da anamnese. Eles são um conjunto. Então, assim, provavelmente essa criança deve ter uma situação clínica, deve ter alguma queixa na anamnésia, algum problema que você detectou na anamnésia que vai cursar com o seu exame físico. E por isso que a história clínica ela é dependente do exame físico, bem detalhado. Eles precisam ser bem detalhados para a gente ter noção, criar um raciocínio clínico. E no exame físico do sistema cardiovascular, ele consiste basicamente em inspeção, palpação e ausculta. Na inspeção geral, a gente precisa avaliar o aspecto geral, sempre procurando alteração, que pode estar associada a síndromes genéticas, como eu falei, a síndrome de Down. Tem a síndrome de Williams, a de Turner e a de Nolan. O padrão respiratório dessa criança, para ver, porque muitas vezes a cardiopatia congênita, ela pode ter repercussão no padrão respiratório da criança. E observar se, no exame físico, se tem cianose ou a presença de baqueteamento digital. A insuficiência cardíaca, é sempre a gente bom perguntar para a mãe, no lactente, essa criança costuma ter uma dificuldade na alimentação. Então, muitas vezes, na insuficiência cardíaca, ela vai ter as mamadas mais curtas. Essa criança, o lactente, ele costuma mamar, só que como ele começa a fazer esforço, ele começa a ficar taquidispneico, e nisso ele começa a ficar cansado. Então ele mama, cansa e dorme. Aí acorda de novo com fome, mama de novo. Então acaba sendo que o aleitamento dele acontece num curto período, num curto prazo, porque ele mama no período que ele mama pouco, ele já cansa, já precisa dormir, descansar, acorda de novo para mamar porque já está com fome. Então a gente precisa sempre avaliar essa questão da insuficiência cardíaca. No próximo slide, ele fala isso um pouco da insuficiência cardíaca, sobre os sintomas. Aqui, ó, igual eu falei, você tem aumento do esforço respiratório, você tem taquipneia, você tem cansaço aos esforços, que é as mamadas no lactente, você tem taquicardia, você pode ter a sudorese acentuada. Essa criança costuma ter um aumento no número de infecção respiratória. Nas crianças mais velhas, costumam relatar a própria mãe ou a própria criança de ter intolerância ao exercício. Talvez seja uma criança de 7 anos, ela faz o mesmo exercício que as demais crianças, só que ela cansa mais rápido. Às vezes tem dificuldade de acompanhar os coleguinhas no esporte, talvez tem necessidade, depois que chega da escola, de dormir, porque cansa mais rápido. E essa criança, ela provavelmente vai apresentar um crescimento insuficiente para quem tem insuficiência cardíaca. Então, é sempre bom avaliar isso e sempre bom perguntar para a mãe. E também tem a cianose. A cianose, ela geralmente, em repouso, não costuma se perceber, a mãe. A cianose, você costuma perceber quando a criança começa a chorar muito, aí você percebe que a boca rocheia, ou quando faz uma atividade de esforço. Então, a cianose, em repouso, você não costuma perceber, mas em caso de esforço, você percebe. Igual no próximo slide que eu falo. Pode.
as imagens. Aqui, ó, mostra a criancinha. A cianose, ela costuma apresentar na boca, nas mãozinhas e nos pés. Eu trouxe até uma imagem da cianose na boca e a cianose nas mãozinhas também. E também tem o baixo débito sistêmico. O baixo débito sistêmico, ele se caracteriza pela intolerância aos esforços, a palidez, a sudorese. Essa criança costuma ter uma pré-síncope ou uma síncope durante os esforços, durante a atividade física. Então, sempre é bom se atentar a esse quesito. Gente, estão me ouvindo? Sim. Continuando, então, a parte do exame físico cardiovascular, a Carol falou da inspeção, e a gente também não pode esquecer que é muito importante a palpação. E na palpação, o que importa, um dos pontos importantes são a palpação dos pulsos. E ver a frequência cardíaca, porque a frequência cardíaca é o principal e mais precoce sinal, manifestação que há alteração na criança. E os pulsos que devem ser avaliados são os carotídeos, braquiais, radiais, femorais, poplíteos, tibiais posteriores e pendiosos, e esses pulsos devem ser comparados acerca da sua intensidade e simetria, que eu vou falar mais para frente, que é no caso o teste do coraçãozinho. Então, é muito importante a palpação desses pulsos. E aqui a gente colocou uma tabela para mostrar a frequência cardíaca normal desde o primeiro dia de vida até os 15 anos. Mostrando os locais de pulso, de palpação do pulso. Na ausculta, a ausculta é muito complicada, cardíaca, né? Tem cliques, aquelas coisas bem difíceis de auscultar. Só que, assim, o que a gente tentou colocar aqui no trabalho é o que a gente sempre ouve dos professores, focar no que é anormal. No caso, o que é normal é um ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, com bulhas cardíacas normofonéticas sem sopro. O anormal é o ritmo cardíaco irregular, bolhas hiper ou hipofonéticas, mais do que 2 bulhas, como B2 ou B4, sopros sistólicos ou diastólicos. Só que também são achados que podem ser normais numa criança, igual as bulhas hiperfonéticas. As bulhas são mais hiperfonéticas na criança porque por ter um tórax fino, pequeno. Eu vou falar também na frente mais sobre as peculiaridades do exame físico cardíaco na criança, que são os focos, pulmonar, aórtico, tricúspide mitral. Também não pode esquecer da aferição da PA. Sempre, em algum momento de alguma consulta, deve-se fazer a aferição da PA e, com certeza, com a utilização do manguito adequado para a idade, que, no caso, ele deve cobrir pelo menos 2/3 do comprimento do segmento corporal, que a gente usa mais é o braço. E como a PA, os valores da PA, ela varia de acordo com a estatura, há uma tabela especial para a gente consultar esses valores, essas diferenças de valores, decorrente da estatura da criança e adolescente. O oxímetro de pulso, ele também é importante, e o valor considerado normal é maior ou igual a 95%. Igual eu falei anteriormente, a gente não pode esquecer de fazer o teste do coraçãozinho, que o teste do coraçãozinho a gente coloca pulsiometria do membro superior direito e outro no membro inferior, pode ser tanto esquerdo como direito.
e você vai comparar os valores. Se tiver uma diferença maior ou igual a 3 entre os membros superiores e inferiores, o exame deve ser repetido em 1 hora. Ou, caso o membro superior direito seja menor, o valor considerado o valor normal, menor que 95%, tem que ser repetido também o exame em 1 hora. E caso o resultado se confirme, tem que encaminhar a criança para um cardiologista pediátrico antes de receber a alta, porque esse exame teste do pezinho é obrigatório na maternidade ainda. Gente, só um momento, tem alguém chamando minha mãe que eu vou desligar. Desculpa, gente. Então, o que eu falei, as peculiaridades do exame cardíaco em criança é que as bolhas cardíacas são mais audíveis devido à caixa torácica mais fina. Pode também a criança apresentar arritmia sinusal, devido ao aumento da frequência cardíaca na inspiração, e também extrasístoles relativamente são comuns, além também da presença do desdobramento fisiológico da segunda bolha B2 no foco pulmonar, durante também a inspiração, devido ao aumento do retorno venoso para o lado direito do coração, aumentando a quantidade de sangue ejetada e com contração ventricular mais longa, atrasando a B2. Os principais problemas circulatórios eu vou falar de 3. O primeiro é o choque circulatório. O choque circulatório, ele é incapacidade do sistema. Gente, vou voltar aqui. Então, o principal problema circulatório é o choque. Um dos principais problemas circulatórios é o choque circulatório, que é a incapacidade do sistema circulatório em entender as demandas de oxigênio dos tecidos. As principais causas são a sepse, hemorragia, alergia, desidratação grave e cardiopatia congênita. Os sintomas que a criança vai apresentar é a má perfusão periférica, pele rentilhada, que é a que a Carol comentou lá na anamnese, extremidades frias, alteração do nível de consciência, taquicardia, hipotensão postural tardia, que é essa hipotensão postural tardia, ela aparece depois de uns 30 minutos da posição ortostática que a criança está. E também tem as cardiopatias congênitas, né, que são classificadas em acionogênicas e cianogênicas. Acionogênicas é quando o sangue, não há passagem de sangue não oxigenado para o ventrículo esquerdo. Então, se não há essa passagem, a saturação arterial de oxigênio é normal, a criança não vai apresentar cianose. E com as cianogênicas é quando já há essa passagem de sangue não oxigenado para o lado esquerdo do coração e a saturação arterial de oxigênio é baixa. Aí a criança vai apresentar a cianose. Além também tem a classificação de outras, que é baseado pela presença de hiperfluxo sanguíneo pulmonar, que depende do canal arterial. Os sintomas que a criança vai apresentar é o sopro, cianose central, que a Carol falou, que é mais presente nas cavidades orais, língua, insuficiência cardíaca congênita, sudorese excessiva, dificuldade em ganhar peso, também que a Carol comentou, que a criança ela não tem um ganho de peso suficiente, taquipneia, taquicardia, ritmo de galope, hepatomegalia,
edema periférico, entre outros. E também tem as arritmias. As arritmias, elas são comuns em portadores de cardiopatia congênita ou aquelas crianças que têm distúrbio eletrolítico. Então, em uma criança que não tem doença, é menos frequente que tem arritmia. Então, pode ser que esse sintoma, essa arritmia, a apresentação dessa arritmia pode ser um sinal de choque circulatório. Além disso, quando a criança tem taquicardia, ela tem que ser examinada para se determinar a causa e tratá-la. Na presença de bradicardia, requer também muita atenção, porque quando ela vem associada à lesão craniana, pode ser um sinal de hipertensão craniana, que é algo de emergência. Além disso, uma das causas é a aspiração traqueal, devido à passagem de sonda nasogástrica. Então, essas aqui são nossas referências, e eu agradeço, peço desculpa pelo, como se diz, pelo contratempo. Gente, alguém quer fazer alguma colocação, alguma coisa? Bom, posso falar um pouquinho? Claro, fica à vontade. Eu queria parabenizar as meninas pela aula maravilhosa, excelente, foi muito boa, muito completa. E assim, eu acho que eu não tenho quase nada a acrescentar, porque vocês falaram de tudo e foi tudo muito bem falado. Algumas coisas que eu anotei aqui só para poder fazer, tipo, comentar de importante, que vocês falaram, é muito importante mesmo o histórico pré-natal, né? Porque eu acho que assim, o pré-natal bem feito já é meio caminho andado, que a gente fala. E principalmente nesses casos de cardiopatia congênita, é extremamente importante um pré-natal bem feito, porque se você detectar qualquer suspeita, qualquer cardiopatia no pré-natal, você vai ter condições dessa criança nascer num hospital terciário, que tem suporte, assim, as condições de sobrevivência dessa criança vai ser bem maior, principalmente se for alguma cardiopatia mais grave, né? Do histórico pré-natal que vocês comentaram, com certeza as drogas, principalmente teratogênicas, têm bastante influência nas cardiopatias. A gente vê, assim, os casos que a gente mais, às vezes, se depara, naquela época que o pessoal usava muito Rocutan para fazer tratamento de acne, andou aparecendo bastante jovem, adolescentes com feto, com cardiopatia, as drogas também psiquiátricas ou neurológicas, Idantal, fenobarbital, tudo tem que ter um acompanhamento de quem já usa isso a longo prazo, no pré-natal, para poder indicar certinho o período que tem que retirar essas drogas, o período que pode voltar. Das infecções congênitas que vocês comentaram, a rubéola é a que mais tem repercussões mesmo. Tem casos também de toxoplasmose, e teve um boom também de cardiopatia congênita associado ao Zika vírus, naquela época que começou aquele boom de Zika, chikungunya, Zika, aí a gente até começou a fazer um trabalho na UFO, porque coincidiu com a época de infecções, aumentou muito o número de cardiopatias relacionadas ao Zika vírus. Das doenças maternas, as que mais dão problemas de cardiopatia é a diabetes mesmo, diabetes ou mellitus, ou a gestacional, que ou adquirida, ou que a gestante já era portadora, ou que ela tem na gestação, todos os problemas de tireoide, hiper e hipotireoidismo, e as doenças reumatológicas, principalmente lúpus, que podem dar. E do histórico familiar é extremamente importante porque uma família que tem qualquer caso de cardiopatia congênita de primeiro grau, ou os pais são portadores, ou
algum irmão, aumentem até 10 vezes o risco de ter um bebê cardiopata. Então, assim, a chance é muito grande de vir um bebê com algum tipo de cardiopatia. Por isso que é muito importante o pré-natal, planejamento familiar. Às vezes a gente tem alguns tipos de cardiopatia que a gente nem indica a mãe ter outro filho, pelo risco elevado de ter uma cardiopatia, principalmente as mais graves. É isso, dessa parte. Do exame físico, vocês falaram muito bem, perfeito. A parte que tem que focar mesmo no ganho pôndero estatural. Geralmente você vai desconfiar de uma criança que tem cardiopatia, que ela não está tendo um ganho adequado de peso, de altura, aquela criança muito irritada, que tem muitas infecções respiratórias, principalmente, a gente já desconfia. Aquela criança que a mãe, no lactente, fala, ai, doutora, ele está com muita sudorese, é uma criança que faz muitas pausas durante as mamadas, durante a alimentação, que fica parando, muito cansaço, são tudo que a gente tem que ficar atento, né? E eu acho assim que uma anamnese bem feita, a semiologia é tudo, né? A base da medicina. Fazendo uma anamnese, uma história clínica, pregressa, tudo bem feito. E o exame físico, você praticamente já consegue dar o diagnóstico, né? No exame cardiológico, que vocês falaram, tudo perfeito mesmo, principalmente a palpação de todos os pulsos, que muita gente esquece de palpar, principalmente pulsos femorais, que você já descarta algumas cardiopatias, já descarta coarctação de aorta, né? Aferir pressão, escutar todos os focos cardíacos, definir os sinais de insuficiência cardíaca. Tudo isso é muito importante. Do teste do coraçãozinho que vocês falaram, que hoje em dia é obrigatório mesmo, em toda a maternidade. E quando esse teste dá alterado, essa criança não pode ter alta sem ter um ecocardiograma feito ou pelo menos agendado. Você não pode dar alta para nenhum bebê sem pelo menos um papel. Falou, vai fazer o eco tal dia, ou se não, vamos fazer já durante essa internação. Porque a chance dele ter alguma cardiopatia é muito grande. E acho que só, assim, vocês falaram tudo. Foi muito boa a aula, muito completa. Eu achei que vocês iam falar só, assim, do o básico. Achei que foi muito além a aula de vocês. Parabéns. Se tiverem alguma dúvida também, quiserem perguntar alguma coisa. Obrigada, doutora Cíntia. Eu tenho uma pergunta, doutora Cíntia. Eu estava lendo a respeito sobre os sopros que podem, que a gente pode auscultar, principalmente sopro docente, como a T. E eu fiquei em dúvida, por exemplo, pelo que eu entendi, o sopro, você só vai associar um sopro patológico se essa pessoa tiver alguma apresentação clínica, ou não. Como que procede? Se eu, como médica, ausculto numa criança um sopro inocente, tipo, ausculto um sopro, mas ela não tem nenhuma apresentação clínica, como que eu devo proceder diante disso? Então, o ideal seria, assim, qualquer sopro auscultado, essa criança merece pelo menos um ecocardiograma. Você desconfia que o sopro vai ser patológico quando realmente essa criança tiver mais algum sinal ou sintoma. Tipo, é uma criança que não ganha, igual vocês falaram, é uma criança que está com déficit de crescimento, déficit para ganhar peso, é uma criança que já teve internações por pneumonia, bronquiolite, alguma coisa desse tipo, aquela criança muito irritada, muito cansada, que a mãe fala, ele não dá conta de correr, não dá conta de acompanhar os coleguinhas, igual vocês falaram. Ou uma criança que está reclamando de alguma palpitação, chega muitas vezes assim, criança reclamando que está com precordialgia, às vezes você escuta um sopro, vê que tem uma taquiarritmia, ele sempre vai estar associado a algum outro sinal, algum outro sintoma. Um bebezinho que está muito cansado, tudo. Agora, quando é o sopro que a gente fala inocente, sopro fisiológico, é um achado único. Às vezes, uma consulta de rotina de puericultura, você vai lá e escuta um soprinho. Ou a criança está em alguma coisa, tipo um estado hiperdinâmico, está com febre.
você, às vezes, quando a criança está com febre, você pode escutar um sopro e depois, quando essa febre abaixa, você não a escuta mais. Então, isso também é um sopro fisiológico do estado hiperdinâmico da febre no organismo da criança, né? Mas, assim, qualquer tipo de sopro merece, sim, uma investigação. Quando você tem condições, o ideal é encaminhar para fazer um ecocardiograma. Se você tiver em alguma região que não tem como fazer esse eco, você vai, pelo menos, acompanhar essa criança, sempre. Ou na pericultura, ou se for uma criancinha maior, a cada 3 meses, 6 meses no máximo, para ver se ela vai aparecer mais algum outro sinal, sintoma, e se esse sopro vai desaparecer. Porque se for um sopro patológico, uma CIV, alguma coisa que não fechou, porque a CIV, a CIA pode fechar até os 5 anos, se for pequena, né? Ou às vezes é um canal arterial também que está em processo de fechamento, você escuta esse sopro sem muitas repercussões. Mas a partir do momento que tem alguma repercussão, aí você já pensa em alguma coisa patológica, né? Esse sopro inocente, ele tem uma idade limite para ele estar desaparecendo? Geralmente ele desaparece até por volta dos 5 anos, assim. Ou você vai escutar um sopro inocente, assim, igual eu falei, no estado de febre da criança. Às vezes é um estado hiperdinâmico. Pode, tá muito taquicárdica aquela criança, pelo turbilhonamento ali, você pode escutar um soprinho. Mas se for um sopro relacionado a alguma CIV pequenininha, alguma CIA que está em processo de fechamento, teoricamente, a idade limite que essas cardiopatias têm que fechar é em torno de 5 anos. Depois disso, se persiste aquele sopro, aí você tem que aprofundar a investigação. Certo, obrigada. Nada. Obrigada, doutora Cíntia. Por nada. Aí eu tava tentando ativar aqui meu microfone, meu computador deu uma travada, mas eu tenho uma dúvida, que, por exemplo, a gente atendeu uma criancinha esses dias no postinho, e ela disse que o pai da criança tinha a gente perguntou se tinha alguma doença na família, e aí ela falou, não, o pai dela tem um sopro inocente. O sopro inocente, ele só é chamado de sopro inocente até 5 anos, até que idade? Depois tem que investigar melhor, né? Provavelmente ele recebeu esse diagnóstico e ele acha que ele tem até hoje. Uhum, certamente. A gente pega muito adulto que fala, ai, doutora, eu só tenho um sopro inocente, não tem mais nenhum problema de saúde, que às vezes você vai se deparar com isso mesmo. É meio assim, é difícil falar dessa nomenclatura, porque se esse sopro não está causando nenhuma repercussão, então ele teoricamente é inocente, né? Às vezes você vai pegar um adulto que tem algum probleminha de válvula, vamos supor, tem uma insuficiência tricúspide, ou insuficiência mitral, que às vezes tem um soprozinho, às vezes você ausculta um tipo de sopro. Só que, igual eu falei, eu acredito que todo sopro merece uma investigação. Até que se prove o contrário, você tem que garantir para esse paciente, não, realmente, você tem um sopro decorrente de uma CIV mínima. Às vezes não tem repercussão nenhuma. Tem um escapezinho, um escape na mitral ou escape na tricúspide que tem esse sopro. E aí ele vai ficar com essa nomenclatura de sopro inocente para sempre. Eu falo da parte do paciente, né? Nossa, não. Depois que esse paciente cresce, adulto, a gente não fala mais, ele tem um sopro inocente. Não, porque você tem que investigar a causa desse sopro. Não tem como você deixar o adulto, ao escutar um sopro no adulto, e falar assim, não, é um sopro inocente, não vou fazer nada, é isso mesmo, não tem repercussão. Essa pessoa merece pelo menos um ecocardiograma na vida para poder ter certeza do que realmente é. É um problema de válvula, ele tem uma CIV mínima,
que não precisa de fechar, não precisa fazer nada, porque é muito pequenininha e ele não tem repercussão nenhuma. As câmaras cardíacas estão todas do mesmo tamanho, não tem sinais de CC. Tem muitos casos que não precisa realmente operar, não vale a pena. E ele não tem repercussão nenhuma, mas você ausculta o sopro. E aí, teoricamente, fica com essa nomenclatura. Ah, é um sopro inocente. Não sei se deu para entender, assim, o contexto. Deu sim. Então, não tem uma idade limite que você falou assim, esse sopro é inocente. É só com o exame mesmo que a gente vai no descartar. geral Mas todo sopro merece investigação. Isso, assim, que vocês têm que ter em mente. Todo sopro merece. Nem que seja uma vez na vida, a criança... É porque, assim, na criança, a gente... Vamos supor que você vai para um lugar longe, que é muito difícil um recurso de ter um ecocardiograma. Aí, se essa criança não tem mais nenhum sinal, nenhum sintoma, e você está escutando aquele sopro, você vai acompanhando, igual eu falei, a cada 3, 6 meses vai acompanhando. A criança está evoluindo bem, está crescendo, ganhando peso, mas você continua escutando aquele soprinho. Deu até 5 anos, pode sumir, eu falo assim, de fechar. Vamos supor, fechou um CIV, fechou um CIA, é mais comum esse CIA ou CIV fechar até o 5º ano de vida da criança. Depois de 5 anos, a chance de fechar é mínima, já é bem menor. Aí que você vai avaliar. Não, realmente, eu mantenho o sopro, estou escutando o sopro nessa criança. Essa criança tem que, apesar dela não ter mais nenhum sintoma, não ter nada que ela corra riscos, mas ela tem que fazer um ecocardiograma para ver. Realmente, tem um CIV muito pequenininho, não vale a pena operar, é só acompanhamento mesmo. Mas você já vai saber, essa criança tem um CIV, por isso a gente está escutando esse sopro, ela não tem repercussão, é só acompanhar mesmo. Tem muitas crianças que a gente, às vezes, pega com 10 anos, 11 anos, você escuta um sopro mínimo, 1 cruz, 2 cruzes, mas aí essa criança já fez um eco e você sabe que ela tem um CIV lá de 2 milímetros, 1 milímetro, que é mínimo, né? E não precisa de intervenção. Entendi, eu tinha ficado com essa dúvida mesmo. Uhum. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Bom, acho que não tem mais nenhuma dúvida. As meninas querem falar mais alguma coisa aqui, ao final? Carol, Rodovalho, Castilho, Larissa, querem dar alguma opinião? Só agradecer mesmo a atenção de vocês e pedir desculpa por algumas intercorrências ao longo da apresentação. Mas obrigada por vocês terem deixado esse tempinho para assistir a gente. Não, amiga, foi tranquilo. Não tem intercorrência nenhuma. Então é isso mesmo, a gente queria agradecer também a doutora Cíntia, desejar melhoras. A gente ficou sabendo que tá passando um pouquinho mal, né? Mas rapidinho vai melhorar e obrigado por ter participado com a gente mesmo assim. Que isso, às ordens, precisando de qualquer coisa. E parabéns de novo para vocês pela aula brilhante. Estou quase chamando vocês para dar aula para o 3º período de semiologia, que eu descobri que eu vou ter que dar aula agora para o 3º período. Professora, fala isso, eu desmaio para o 3º. Chamar vocês para dar aula. Mas parabéns. Vamos tirar o excelente. print, ô Isa? Ou já tirou? Acho que a Carol tá tirando, você quer que tirar? Você tá tirando? Não, então tá. Já tirei vários. No final. Ótimo. Então é isso mesmo, gente. Obrigada por terem participado e a gente mantém um contato lá no nosso grupo. Obrigada. Também. Vocês... Pode falar, Carol? Tá bom. Que ela travou. Não, que caso vocês queiram, a gente manda os slides para vocês também. Mas tá, pode enviar no grupo. Se vocês não quiserem, a gente não precisa mandar também, não. Vocês que sabem. Não, cara. Pode mandar, amiga, que é bom que a gente isso, lê também. obrigada, gente.
A gente manda lá, então. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, beijo. Tchau, Obrigada. gente. Beijo.